Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. A aula de hoje será mais um conteúdo, não é? A base curricular do sétimo ano do conteúdo de História. Muito bem, isso mesmo, viu? Você vai longe. E com relação ao conteúdo do sétimo ano, nós estamos estudando a administração e a colonização espanhola na América. Como se deu essa administração e de que forma essas relações eram estabelecidas. É bem verdade que já iniciamos esse conteúdo e nas aulas anteriores nós acrescentamos, informamos a vocês todos os aspectos relacionados à condição de ser um colonizado e a condição de colonizador. Os nativos aqui da América, os nossos vizinhos, melhor dizendo, não é? Isso faz com que você possa ali estar bem situado com relação aos fatores geográficos, entendendo sempre que a geografia é uma ciência que auxilia no conteúdo histórico, não é verdade? É um braço, é o que dá um suporte em determinadas situações do conteúdo histórico. E, mais uma vez, é preciso que possamos utilizar nossos conhecimentos geográficos e entender que nós, aqui no Brasil, nós somos o único país da América que fala a língua espanhola. Não é verdade? Isso, falamos a língua. Aliás, desculpe, somos o único país que falamos a língua portuguesa, desculpe. E os demais países falam a língua espanhola, falam até a língua francesa na Guiana Francesa e no Suriname. Pois bem, o que se tem é uma metrópole espanhola, não é? Só ressaltando, só enfatizando mais uma vez isso, desejando usufruir de todas as riquezas que a América possa oferecer. E não vai ser diferente nessa forma de administração, em que, diferentemente do Brasil, eu procuro sempre fazer essa comparação porque foi um conteúdo que nós já vivenciamos. E o processo histórico, quando é feito através dessas comparações, não é, que são úteis, pertinentes, elas vão acrescer ao nosso conhecimento histórico. Pois bem, a administração, voltando a falar sobre a administração. A administração, com relação à administração espanhola em nosso território, vai buscar ali sempre estar nosso território, estou falando em relação à América do Sul como um todo, viu? Vai prospectar uma situação de favorecimento para com a coroa espanhola, que os nativos aqui do continente americano possam fornecer produtos para a Espanha. Tá bom? Nós já vivenciamos como se deu esse processo de colonização, né? E como se deu o povoamento através dos núcleos, né? Núcleo número 1, número 2, número 3, paulatinamente, aos poucos, o continente da América do Sul e América Central, e um pouco da América do Norte, no caso do México, vão vivenciar essas situações de formas de povoamento. Dito isto, essa pequena explanação introdutória, vamos passar para a página 203, que vai falar aqui sobre a administração da colônia, não é? Como estava essa administração colonial. Pois bem, já também pontuei com vocês sobre a existência
dos vice-reinados. Que são vice-reinados? São representantes aqui no continente americano, na América do Sul, na América Central, dos representantes da coroa espanhola que atuavam aqui na nossa querida América. Tá bom? Pois bem, o que é que diz aí? Na página 203. A administração colonial e os vice-reinados e as capitanias gerais. Capitanias gerais também vai ser um termo que você já trabalhou comigo, no caso do Brasil. Por que isso? Interrogação. Por que isso? Justamente isso. Porque no caso brasileiro, nós teremos ali uma administração inicial a partir de 1530, 1531, através das capitanias, e em seguida tivemos a administração através dos governos gerais. Essa mudança ocorreu por conta dos problemas, dos empecilhos e do não retorno financeiro que as capitanias hereditárias poderiam oferecer, visto que somente 2 capitanias no Brasil prosperaram. No caso da Espanha, vai ser desde o início, eles não vão conhecer o processo de capitanias hereditárias, vão conhecer o processo de capitanias gerais, tá bom? Pois bem, na página 203 temos o seguinte: os núcleos de povoamento criados durante o século XVI ao longo da América cumpriram um decisivo papel de colonização. À medida que a população de colonos aumentava e as relações econômicas de extração mineral cresciam, os modelos de administração necessitavam de reformulação e adaptação às novas realidades. Perceba aí, atenção aí, ó. À medida que a população de colonos aumentava, as relações econômicas de extração mineral cresciam. Os modelos de administração necessitavam de reformulação e adaptação a novas realidades. Pois bem, prosseguindo então, foi aqui uma mudança para atender aquela demanda nova, a nova realidade. Por isso que houveram as necessidades desses modelos de administração da coroa espanhola aqui no continente americano. Temos aí a seguinte situação, prosseguindo o nosso conteúdo. Foram criadas 4 novas estruturas administrativas para melhorar e fortalecer a organização política e econômica na América. Não é? Vamos ver com essas 4 estruturas, como se deram, como aconteceram isso. Primeira coisa aí, audiências. Eram órgãos que realizavam funções judiciárias, além de organizar aspectos como a fiscalização das relações comerciais e o controle da cobrança do quinto da extração mineral que se pagava à coroa espanhola. E o controle da cobrança do quinto da extração mineral que se pagava à coroa espanhola. Uma outra medida de estrutura administrativa. Conselho das Índias. Foi criado em 1524 com a finalidade de gerar um maior controle da coroa espanhola sobre as colônias da América. Voltando a falar, Conselho das Índias. Foi criado em 1524 com a finalidade de gerar o maior controle da coroa espanhola sobre as colônias da América. Cabia
ao conselho criar as leis, cabia a esse conselho criar as leis econômicas, políticas e penais. Tá bom? Então, os assuntos políticos, econômicos e da justiça e de penalidade sobre algum crime que pudesse ser acontecido, cabia esse conselho das Incas. Um outro item aqui, uma nova estrutura, fala sobre vice-reinados. Vamos lá. A extensão territorial de dominação espanhola na América era bastante grande. Ou seja, a dominação, né, espanhola na América era bastante grande. Criou-se então uma estrutura que formasse possessões, unificando territórios de acordo com seu posicionamento geográfico e suas características econômicas, como a extração mineral e o comércio local. Existiram 4 vice-reinados. Né? Então, 4 vice-reinados vão ser implantados aqui na América, que pudessem unificar esses territórios através do seu posicionamento geográfico. Vamos lá perceber quais foram esses vice-reinados. Vamos lá. Vamos perceber quais foram esses reinados. Pois bem, o da Nova Espanha, em 1535. O do Peru, em 1543. Não é? Nova Granada, no século XVIII, e o do Rio da Prata, também no século XIX. Os administradores dos vice-reinados eram os vice-reis, que eram nobres indicados pela coroa espanhola. Controlavam a exploração das minas e a catequização dos indígenas. Então, esses administradores iriam além, desejando impor a catequização dos índios à religião católica, ao cristianismo católico. Em outras palavras, isso representava as ideias e as ações da coroa espanhola. Então, a coroa espanhola queria aumentar sua influência, colocando aqui nobres da igreja, da coroa espanhola e representantes da igreja espanhola católica aqui na região da América do Sul e da América Central. Tá bom? Então, essas ações, esses administradores estavam com o mesmo pensamento da coroa. Ou seja, eles seguiam o pensamento da coroa espanhola. Tudo que a coroa espanhola desejasse, eles fatalmente iriam colocar em prática. Deu para entender? Pois bem, muito bem. Indo agora para a quarta estrutura, vamos chamar assim, que são as capitanias gerais. O que são essas capitanias gerais, minha gente? Isso, muito bem. Foram criadas no auxílio administrativo aos vice-reinados em áreas que não estavam sob controle consolidado. Não estavam em áreas sob controle consolidado. Foi uma tentativa de controlar essas áreas através dessas capitanias gerais. Existiam então 4 capitanias gerais: a de Cuba, a da Guatemala, a do Chile e a da Venezuela. Voltando: Cuba, Guatemala, Chile e Venezuela. Essas eram as capitanias, tá bom? Tem um mapa aqui, ó. Muito bem.
saímos da página 203, vamos para 204, onde tem esse mapa. Não é? Observem bem. Aqui, ó, a Capitania Geral da Guatemala, onde está aqui a caneta, verdade? A Capitania de Cuba, a ilha de Cuba aqui, a mais ou menos 150 a 180 quilômetros da costa norte-americana. E aqui temos a Capitania Geral da Venezuela, Capitania Vice-Reino do Peru e a Capitania Geral do Chile aqui também. Após vermos esse mapa, tem uma legenda que diz assim: mapa político que mostra a organização administrativa da Espanha na América. Organização administrativa da Espanha na América, baseada, é verdade, em capitanias gerais e vice-reinados. Tá bom? Vamos agora, prosseguindo o conteúdo, ainda na página 204, vamos observar aqui que tipo de situação vai acontecer após o estabelecimento dessas 4 novas estruturas, não é verdade? Isso, muito bem. Vamos lá? Isso, vai longe, viu? Isso mesmo. E foram justamente as divergências entre... Olha aí, preste atenção aí no serviço. As divergências. O que é divergência, pessoal? Muito bem. O desacordo, o não mesmo pensamento. Divergência de pensamento. Pensamentos diferentes. Entre os altos funcionários indicados pela coroa espanhola e o rei que levaram a esses conflitos. Então, o rei indica esses funcionários e logo em seguida há uma divergência, ou seja, há pensamentos diferentes. Então, isso leva a crer que a colonização, o povoamento da coroa espanhola na América começa a apresentar problemas, começa a apresentar situações que um pensa de um jeito, a coroa, e esses altos funcionários começaram a pensar de forma diferente, gerando conflitos. Beleza? Vamos lá prosseguir. A autonomia conquistada por algumas colônias. Que autonomia é essa aí, professor? A autonomia é poder fazer o que você quiser. Você ganha uma autonomia. Você ganha uma emancipação. Você pode fazer aquilo que vier na telha. Você tem um pouco mais de liberdade. Você não tem como responder. Você não tem como ser dependente. Você ganha um pouco mais de independência. Tá bom? A autonomia conquistada por algumas colônias gerou, inclusive, um processo de corrupção que ameaçava bastante a Espanha. Olha aí, a corrupção ameaçando a Espanha. Aos poucos, a sociedade apresentou a formação de 2 classes sociais. Os crioulos, filhos de espanhóis, que eram nascidos aqui na América e que podiam fazer parte dos cabildos, que eram uma espécie de Câmara Municipal. Professor, o que é Câmara Municipal? Câmara Municipal é um órgão que trabalha exatamente dentro do município. Municipal vem do município, vem da cidade. Então, alguns vereadores, alguns representantes do povo, que são os vereadores, são eleitos. No caso brasileiro, nosso. Então, esses cabildos eram câmaras municipais que tratavam
de resolver problemas daquela localidade ali. Tá bom? São os cabildos, essa Câmara Municipal chamada de cabildos. E os chapetones, que eram espanhóis que exerciam cargos ligados diretamente à coroa espanhola. Então, esses chapetones eram espanhóis que exerciam cargos ligados diretamente à coroa espanhola, sendo de total confiança dos reis. Então, esses chapetones, observe aí, eram pessoas ligadas ao rei que tinham ali uma extrema confiança para exercer seu cargo. Não é? O rei dava uma autonomia para eles, não era qualquer autonomia, não é? Uma autonomia significativa. Indo agora para a página de número 205. Na página 205, nós vamos ter uma noção melhor, uma noção exata de como estava se apresentando a sociedade da América Espanhola. Quem eram as classes sociais e o seu posicionamento. Lembrando aí, né, sétimo ano, que eu já falei, aquela classe social que estivesse na ponta, mais acima da pirâmide social, era chamada de classe social um pouco mais, privilegiada. Era uma classe social privilegiada, tá bom? Dessa forma, não vai ser diferente com a sociedade da América Espanhola, que não havia mobilidade, não havia, ou seja, o cidadão lá, o colono é um mestiço, pequeno comerciante e artesão. Ele vai nascer e vai morrer sendo pequeno comerciante ou artesão. Ele é descendente de espanhol e ele vai ter um cargo. Ele é grande proprietário de terra. Ele não vai sair disso. Ele vai ser sempre grande proprietário de terra. Ele não vai poder ser, por exemplo, ter um alto cargo e privilégios, como sendo um chapetone, por exemplo. Ele é um crioulo, filho de espanhol nascido aqui na América. Ele vai nascer e morrer sendo crioulo, não vai poder subir socialmente, não é? Vocês sabem do que eu estou falando. Muito bem. Vamos agora, na página 205, identificarmos como estava disposta, como surgiu essa sociedade na América Espanhola. Observe aqui, ó, por favor. Aqui em cima, tampada que a gente está indicando aqui, são quem? Isso, meu querido, minha querida. Chapetones, isso mesmo. Espanhóis com cargos e privilégios. Os crioulos, quem são os crioulos? Descendentes de espanhóis, nascidos na América. Eram uma elite colonial, grandes proprietários e comerciantes, integrantes dos cabildos e tinham poder de troca. Crioulos aqui, ó. Tá na segunda, em verde, um pouco mais claro aqui, ó. Em verde, um pouco mais claro. A terceira classe social na América Espanhola aparece pra gente aí os mestiços. Quem são os mestiços? Artesãos, aquele que eu falei agora há pouco, artesãos e pequenos comerciantes. Significa dizer que quem nasceu nessa classe social como das outras, iria morrer fatalmente na classe social. Não havia mobilidade. Mobilidade significa movimento. Naquela classe social, não. Nessa sociedade, não. Nasceu mestiço, pequeno comerciante, assalariado, ia morrer pequeno comerciante e assalariado. E a última classe social aqui, que toma um espaço devido à quantidade de pessoas, era a classe social na pirâmide da página 205, que está em vermelho. O que é que nós temos aqui?
nós temos mestiços, nós temos indígenas e negros discriminados e explorados, formavam a principal mão de obra, principalmente nos latifúndios e nas minas. Aí a pergunta que vem é a seguinte: professor, o que significa aí esse nome latifúndio? Latifúndio significa, eu já mencionei isso, tanto nas aulas presenciais quanto nas aulas gravadas, que latifúndio significa grandes propriedades, melhor dizendo, de terras, não é? Então é isso, tá bom? Vamos prosseguindo aqui. Nós temos ainda na página 205 a seguinte situação: as relações econômicas na América Espanhola. A chegada dos espanhóis à América solucionou problemas que atingiam diretamente a economia espanhola, com o renascimento comercial e o surgimento do mercantilismo. A Espanha tinha que buscar em outras regiões ouro e prata. Como vimos, durante os séculos XV, não é? Séculos XV e XVI, o metalismo foi a base da economia espanhola, que via no acúmulo de metais preciosos, requisito para se consolidar como força política na Europa. Já nas viagens iniciais de Cristóvão Colombo, foram descobertas as primeiras minas de ouro na região das Antilhas. Depois foi a grande mina de Potosí, no Alto Peru, basicamente composta de prata, não é? A colonização passou a ser a solução para os espanhóis. Nosso link, na página 205 ainda, apresenta o significado de Antilhas, região da América Central, também conhecida como Caribe. Nela foram intensos o tráfico de escravos e as ações dos espanhóis nos séculos 16 e 17. Pois bem, na página 205 aparece mais uma imagem. Olha essa imagem aqui, ó. Pronto. Aqui, essa imagem aqui, que vai falar sobre a legenda. Diz o seguinte: a busca por ouro e prata fez com que os espanhóis quase dizimassem civilizações inteiras, não é? Civilizações inteiras, dos incas, dos maias, dos astecas. Tá bom? Com isso, vamos para a página 206, que diz assim: a economia espanhola passou a depender diretamente das colônias e da exploração dos metais. A extração desses metais exigia uma mão de obra barata e eficiente. Por isso, os espanhóis escravizaram os indígenas, principalmente as mulheres, para a extração mineral, e as terras eram pertencentes à coroa espanhola, mas eram cedidas aos colonizadores. Cederia aos colonizadores, que as exploravam e, em consequência disso, tinham de pagar um quinto que produzisse para a coroa espanhola. E aos poucos foram criadas empresas sob o controle de uma nobreza que realizava a extração mineral. Então a nobreza começa a entrar nesse processo de colonização, a forma que também teriam que pagar esse quinto à coroa portuguesa, a coroa espanhola, desculpe.
Bem, pessoal, acredito que vocês tenham absorvido conhecimento. Eu vou encerrando a aula por aqui. Um forte abraço a todos. Tchau para vocês e até a próxima. Tchau.